Vascaíno, se prepara porque o mercado da bola está agitado e o nosso Vasco da Gama pode sentir os impactos de duas movimentações importantes. A primeira delas envolve Pedro Rocha, atacante que se destacou no Campeonato Brasileiro e que chamou atenção ao longo de toda a temporada. Ele é aquele tipo de jogador que sempre faz a diferença em campo, com gols e assistências, e neste momento está totalmente focado em permanecer no Brasil, buscando vestir a camisa de um clube grande. O Vasco chegou a monitorar o jogador durante a temporada, mas no meio do ano as negociações ainda não evoluíram. O fato é que Pedro Rocha recusou propostas do exterior justamente porque o seu desejo é continuar no país e buscar novos desafios em um time de expressão, o que abre uma janela interessante para o cruzmaltino caso queira se mexer rapidamente no mercado. Além de Pedro Rocha, há outro nome que tem chamado atenção no mercado: Fabinho. Volante experiente que já atua fora do Brasil, mas que poderá assinar um pré-contrato a partir do mês de janeiro. Estamos falando de um jogador com passagem pela seleção brasileira, com experiência em clubes de alto nível e que pode ser um reforço estratégico para o Vasco. Ter um jogador desse porte chegando ao elenco pode fazer uma diferença significativa, principalmente considerando que o time precisa recuperar confiança e buscar estabilidade em campo. A possibilidade de trazer Fabinho envolve não apenas a qualidade técnica, mas também a liderança e a presença de alguém acostumado a grandes desafios dentro de campo. Algo essencial para momentos de pressão como o que o Vasco enfrenta atualmente. Falando em pressão, não tem como não trazer o foco para o Campeonato Brasileiro. Ontem, o Fortaleza conseguiu uma vitória fora de casa contra o Red Bull Bragantino, e isso mexeu novamente com a tabela. O Vasco, que enfrenta o Internacional amanhã, chega à partida sob enorme pressão, precisando mostrar reação depois de uma sequência complicada de jogos. A vitória do Fortaleza deixou o cruzmaltino em situação delicada e, dependendo dos resultados dos próximos confrontos, a equipe pode se ver ainda mais pressionada, correndo o risco real de entrar na zona de rebaixamento. Cada ponto perdido neste momento é crítico e a torcida sabe que não existe espaço para falhas, principalmente com a reta final do campeonato se aproximando e cada rodada podendo fazer uma grande diferença. Se olharmos para os próximos confrontos de forma detalhada, o cenário fica ainda mais tenso. Fortaleza tem jogos importantes pela frente, inclusive contra o Atlético Mineiro em casa, e isso pode impactar diretamente a colocação do Vasco. Outros clubes que brigam na parte de baixo da tabela, como Ceará, Vitória e Santos, também podem interferir, dependendo dos resultados. Ou seja, o cruzmaltino não está apenas lutando contra o Internacional amanhã, mas também contra a combinação de resultados que pode complicar ainda mais a situação. Caso haja uma derrota do Vasco e vitórias desses concorrentes, o time pode terminar a rodada em posição muito delicada, a poucos pontos da zona de rebaixamento, tornando a pressão ainda maior e exigindo uma resposta imediata do elenco em campo. E essa pressão não recai apenas sobre os jogadores, mas também sobre o técnico Fernando Diniz. Ele enfrenta um momento extremamente delicado na carreira, porque a sequência negativa do Vasco se aproxima de recordes pessoais em derrotas consecutivas. O histórico do técnico mostra que situações como essas são críticas e agora, mais do que nunca, ele precisa encontrar soluções rápidas e efetivas para mudar o rumo da equipe. Mesmo com o respaldo da diretoria, Diniz sabe que cada partida é crucial e que a paciência da torcida está no limite. A responsabilidade de dar respostas não é apenas para manter o trabalho,
mas principalmente para devolver confiança e esperança aos torcedores que acompanham o time dia após dia. Além disso, a indefinição sobre o futuro do clube afeta diretamente o planejamento para a próxima temporada. A equipe ainda não sabe se poderá contar com uma disputa de Libertadores ou se enfrentará a perspectiva de jogar a segunda divisão. Essa incerteza torna difícil negociar com reforços de peso, algo que o Vasco precisa resolver rapidamente para não perder oportunidades no mercado. Nomes como Fabinho e Pedro Rocha não ficam disponíveis por muito tempo, e a demora pode significar perder chances importantes de reforçar o elenco de maneira significativa. A situação exige movimentação imediata, estratégia e decisões bem pensadas, porque a janela de oportunidade não espera, e o clube precisa estar preparado para agir. O Vasco, que há poucas rodadas atrás ainda sonhava com conquistas importantes, como o título da Copa do Brasil ou uma vaga na Libertadores, agora precisa focar na sobrevivência dentro do Campeonato Brasileiro. A pressão aumentou, os desafios estão maiores e cada decisão dentro e fora de campo pode ter impacto direto no futuro da equipe. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimento de perto, cobrando respostas, vitórias e a manutenção de um projeto que, até pouco tempo atrás, parecia promissor. Agora, mais do que nunca, o Cruz Maltino precisa mostrar capacidade de reação, inteligência no mercado e determinação dentro de campo, para não apenas se manter na Série A, mas também preparar o terreno para um futuro mais sólido e competitivo. E nesse cenário, o papel do mercado da bola se torna ainda mais crucial. Contratações estratégicas, observação de jogadores experientes e a capacidade de aproveitar oportunidades podem determinar se o Vasco vai conseguir se estabilizar ou se continuará em risco. Jogadores como Pedro Rocha, que querem vestir a camisa de um gigante brasileiro, e Fabinho, que traz experiência e qualidade técnica, são peças-chave que podem mudar o jogo, mas a diretoria precisa agir rápido, porque a concorrência não espera e os clubes rivais também estão de olho em reforços. Cada movimento errado ou atraso pode significar perder pontos, perder força e, consequentemente, complicar ainda mais a situação do Cruz Maltino na tabela. A cada rodada que passa, a responsabilidade aumenta. O Vasco tem um caminho estreito para seguir e não pode se dar ao luxo de tropeçar. A pressão, o histórico recente de derrotas, a indefinição sobre a temporada seguinte e a necessidade de reforços estratégicos formam um cenário que exige atenção máxima e decisões rápidas. A torcida precisa sentir que o time está comprometido, que há plano, estratégia e ação para recuperar o prestígio, conquistar vitórias e retomar a confiança. Cada jogo, cada ponto, cada contratação será decisivo neste momento. E o Vasco não pode errar. É hora de reação, planejamento e inteligência para que a equipe consiga atravessar essa fase turbulenta com a determinação de quem não se contenta em apenas sobreviver, mas quer voltar a brilhar em grande estilo no futebol brasileiro. Seguindo a linha do que já comentamos, é impossível não destacar que o Vasco da Gama vive um momento de pressão máxima, e essa pressão tem efeito direto em todas as decisões dentro do clube. O time precisa não apenas de reforços pontuais, mas de uma reorganização completa da forma como encara o campeonato e como se apresenta em campo. Cada erro, cada vacilo, pode custar pontos importantes. E nesse cenário, nomes como Fabinho e Pedro Rocha surgem como opções estratégicas para elevar o nível técnico da equipe. O Fabinho, volante de força, experiência e presença diária, chega para fortalecer o meio-campo.
trazendo estabilidade, recuperação de bola e saída de jogo qualificada. Já Pedro Rocha é a oportunidade de um ataque mais letal, com capacidade de finalizar, criar jogadas e transformar partidas complicadas em vitórias que podem mudar o rumo do campeonato. A movimentação no mercado da bola precisa ser rápida, precisa ser inteligente, porque o tempo está passando e a janela não vai esperar. Enquanto isso, a tabela do Campeonato Brasileiro continua a dar sinais de perigo para o Vasco. O time que antes olhava para cima, sonhando com grandes conquistas, agora precisa olhar para baixo e analisar quem está logo atrás na disputa para não se ver envolvido na zona de rebaixamento. Cada partida se torna um desafio, cada ponto conquistado é uma vitória estratégica e cada derrota pode aproximar o clube de uma situação delicada. O próximo confronto contra o Internacional é emblemático nesse sentido, porque não se trata apenas de um jogo isolado, mas de um teste direto de resistência, capacidade de reação e força mental do elenco. A torcida está cansada de ver tropeços consecutivos, de acompanhar derrotas que colocam o time em perigo, e o elenco sabe que precisa mostrar respostas concretas. Não é hora de desculpas, é hora de resultados. É hora de lutar ponto a ponto para garantir a permanência na Série A. E a pressão não é só dentro do campo. O planejamento da temporada seguinte também está diretamente impactado. A incerteza sobre a posição final do Vasco no campeonato afeta negociações com novos reforços, com contratos e com projetos de longo prazo. Nomes de destaque no mercado da bola podem não estar disponíveis para quem ainda não tem clareza sobre o futuro. Por isso, acelerar decisões e trazer jogadores experientes que desejam vestir a camisa do clube é essencial. É necessário agir com estratégia, sem improvisações. E identificar talentos que possam fazer a diferença imediatamente, seja na luta contra o rebaixamento ou em competições futuras. A chance de contratar jogadores como Fabinho ou Pedro Rocha não acontece todos os dias, e o Vasco precisa estar pronto para aproveitar oportunidades sem hesitar. O impacto psicológico também não pode ser subestimado. Um elenco pressionado, sob cobrança constante da torcida, precisa de liderança dentro de campo e de confiança para jogar com determinação. Jogadores experientes, que conhecem o peso de vestir a camisa de um grande clube, podem ser fundamentais para mudar o clima do vestiário e transmitir segurança aos mais jovens. Nesse contexto, a experiência de Fabinho em clubes internacionais e Pedro Rocha em times de destaque no Brasil pode ser decisiva, tanto na parte técnica quanto na parte motivacional. O Vasco precisa se reconstruir com inteligência, reforçando posições carentes e garantindo que cada contratação agregue imediatamente ao desempenho do time. Ao mesmo tempo, é fundamental considerar que o campeonato não espera. As rodadas que se aproximam vão determinar grande parte do futuro do Vasco na Série A. Cada confronto direto contra rivais que estão na mesma briga por pontos é uma final, e a margem para erros diminui a cada semana. A equipe precisa estar preparada para enfrentar adversários fortes, lidar com jogos fora de casa e administrar partidas decisivas sem perder o foco. A pressão aumenta, mas também aumenta a oportunidade de mostrar capacidade de reação. O torcedor quer ver um Vasco que luta, que não se entrega e que busca vitórias mesmo em momentos de adversidade. Enquanto isso, o mercado da bola continua movimentado e repleto de possibilidades.
Além de Fabinho e Pedro Rocha, existem outros nomes que podem aparecer como opções estratégicas, seja de jogadores que se destacaram na Série B, seja de atletas que estão em clubes médios e querem provar seu valor em um gigante como o Vasco. A diretoria precisa olhar com atenção para essas oportunidades, avaliar custo-benefício, perfil de jogador e impacto imediato. Contratar nomes de confiança, com experiência e qualidade técnica, é fundamental para evitar erros que possam custar pontos preciosos e, ao mesmo tempo, identificar talentos menos conhecidos, mas que podem render dentro de campo, é uma estratégia inteligente para reforçar o elenco sem comprometer o orçamento. O Vasco também precisa recuperar o ritmo e o moral em campo. A sequência de derrotas recentes deixou o time fragilizado, mas a história mostra que é possível dar a volta por cima quando há planejamento e foco. Cada treino, cada orientação tática, cada decisão de escalação precisa ser cuidadosamente analisada para garantir que o time esteja competitivo em todas as partidas que ainda restam. O cruzamento entre estratégia dentro de campo e movimentação inteligente no mercado da bola pode ser o diferencial para que o Vasco consiga não apenas escapar da pressão imediata, mas também se fortalecer para a temporada seguinte. A necessidade de equilíbrio entre experiência, força física, criatividade e mentalidade vencedora é mais evidente do que nunca. E é nesse cenário que a torcida do Vasco entra em cena, acompanhando de perto cada movimento do clube, cada notícia sobre reforços e cada resultado em campo. A expectativa é alta, a ansiedade é grande, mas também existe esperança. Esperança de que o time consiga reagir, de que contratações estratégicas possam transformar o elenco. E de que a combinação entre talento, experiência e determinação possa levar o Vasco a um final de temporada digno, mesmo diante das dificuldades. A presença da torcida, cobrando e incentivando, será fundamental para motivar os jogadores e mostrar que, independentemente da situação, vestir a camisa do Vasco significa lutar até o último minuto. Enquanto a temporada continua, a responsabilidade aumenta, e cada decisão tomada hoje terá impacto direto no futuro do clube. Desde o planejamento da próxima temporada até a definição do elenco para enfrentar desafios imediatos, o Vasco precisa agir com inteligência, estratégia e velocidade. As oportunidades de mercado não esperam, os jogos não esperam e a pressão só aumenta. É hora de o Cruz Maltino mostrar sua força, responder às críticas e retomar o caminho das vitórias, buscando estabilidade, confiança e, acima de tudo, resultados que devolvam ao torcedor a alegria de ver o clube em destaque dentro do futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! As arquibancadas ainda comentam, em voz baixa, o que teria acontecido com Felipe Coutinho, jovem promessa do Vasco, depois de um lance que deixou torcedores e colegas inquietos. Nada foi oficialmente confirmado, mas o burburinho ganhou força nos bastidores. O meia teria sofrido uma lesão mais séria do que o clube gostaria de admitir. A cena, vista apenas por quem estava mais perto do gramado, gerou aquele silêncio desconfortável, como se todos soubessem que algo não estava certo. De acordo com pessoas próximas ao elenco, a expressão dos jogadores ao redor do camisa vascaíno dizia muito mais do que qualquer boletim médico divulgado até agora. O semblante carregado de alguns atletas alimentou a sensação de que a situação exige atenção especial.
Há quem diga que a comissão técnica está preocupada não apenas com o estado físico do atleta, mas também com o impacto emocional no grupo, que vê em Coutinho um dos pilares do projeto vascaíno para a temporada. Nos corredores de São Januário, o assunto é tratado com discrição, quase como um segredo que todos tentam esconder, mas que insiste em escapar pelas frestas. Membros da diretoria circulam, evitando comentar, enquanto funcionários evitam até trocar olhares quando o nome do jogador surge em conversas. Isso só aumentou a especulação, como costuma acontecer quando o silêncio fala mais alto que as palavras. Entre torcedores, a dúvida virou preocupação. As redes sociais do clube foram tomadas por mensagens de apoio e também por teorias sobre o que realmente ocorreu. Alguns apostam em um período curto de recuperação, outros temem algo mais longo. Ninguém sabe ao certo, mas o clima é de expectativa tensa. Enquanto isso, Felipe Coutinho permanece longe dos holofotes, em tratamento e sob acompanhamento constante. O Vasco, oficialmente, mantém cautela. Nos bastidores, porém, o rumor cresce. A lesão pode ser mais grave do que se imagina. E até que a verdade venha à tona, o mistério continuará movimentando torcedores, jornalistas e todo o universo cruz-maltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.